Quando Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele, ao se auto-intitular o caminho, nós somos convocados e condicionados à perfeição humana de Cristo. Porém, temos muito claro a nossa natureza caída e limitada. Essa é a realidade que deve estar sob os nossos pés. Vejamos, o justo peca 7 vezes ao dia. Então, ao menos nós devemos estar neste caminho e na busca pela perfeição. Então, a perfeição de nós seres humanos nada mais é do que a busca, a devolução da nossa humanidade. Ou seja, aquele plano primeiro de Deus que foi completamente destruído e desfeito perante o pecado original. Mas enfim, Ele nos dá o caminho de resgate dessa humanidade, que é através da vida virtuosa, dos bons hábitos. É a forma de nós assemelharmos a Cristo, de estarmos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as virtudes, temos 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais, que são as virtudes morais. Que são essas virtudes que eu quero trazer. Que essas virtudes cardeais é a virtude, né, como eu já mencionei, que a virtude é essa força que a gente consegue imprimir nas nossas escolhas e nas nossas batalhas diárias. É isso que vai nos assemelhar à vida de Cristo. Então, as virtudes cardeais, que são 4, que é a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Vou começar pela temperança, porque ela é basilar. É ela que vai pavimentar este caminho para que a gente possa suportar as demais virtudes, as demais batalhas que nós precisamos enfrentar. A palavra temperança, ela já é intuitiva, né? Tempero, é o devido tempero do alimento, para que não fique insonso, para que não fique salgado. Todo ato virtuoso, as virtudes, ela é o ápice, ela é a perfeição da conduta mediante 2 extremos, 2 vícios. Quando a gente vê os santos, eles tiveram vidas extremamente virtuosas. Quando a gente se depara com os corpos incorruptos dos santos, é a tradução de uma vida virtuosa, é uma vida de tradução na perfeição da conduta humana. Porque o preço do pecado é o corpo apodrecer, morrer. Quando o santo tem o corpo incorrupto, que não se corrompeu, que não apodreceu, é a tradução de uma vida virtuosa, ou seja, ele se assemelhou tanto a Cristo que o pecado já não fazia parte da vida dele. Ele tinha suas paixões sob controle e ele tinha a ação da graça direta também em sua vida. Então, vejamos, na virtude da temperança, né, todo ato virtuoso ele está entre 2 extremos, entre 2 vícios, que é 2 pecados. Então, a temperança ela está entre a insensibilidade e o excesso. Então, o ato virtuoso, ele é o ápice, ele é a perfeição dessa conduta humana, né? Então, ele não é um ponto de equilíbrio morno, nivelado por baixo, o ato humano. Não, ele é o ápice, ele é o extremo, né? Ele é a busca da perfeição. Por isso que a temperança, que a virtude da temperança, ela entra como moderadora dos sentidos, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. E por que ela é a moderadora dos sentidos? Porque é através dos sentidos que nós captamos os prazeres do mundo e da carne, é o que nos comunica. A virtude da temperança, ela entra como uma forma de mediar e de moderar esses prazeres, porque o prazer em si não é ruim. E a virtude da temperança está diretamente ligada com questões vitais do ser humano, que é a comida, a bebida, a relação conjugal, que nós precisamos alimentarmos, bebermos, e ter a relação conjugal para perpetuar a espécie e para não morrermos de inanição. Só que para tudo isso tem que ter o valor e o tempero devido, porque senão ou vai correr insensibilidade, porque o corpo é muito ruim, então a gente não tem que sentir prazer nenhum, e que é errado, isso é uma heresia, porque o próprio Deus se fez carne, se fez a carne, então o corpo não é ruim em si, ele só precisa de estar sob o nosso controle. Então, o nosso intelecto, a nossa razão, que tem que estar controlando os nossos sentidos, os nossos prazeres. No outro ponto, no outro excesso, vai desencadear a gula, a luxúria. Então, aí que entra a ação moderadora da virtude da temperança. E de forma prática, real, a virtude da temperança se dá através das mortificações, que é um desdobramento do jejum, que é uma prática milenar da igreja. É abstinência. Abster de um alimento que você gosta muito, né? Se tem vários sucos
você não vai pegar aquele que você mais gosta, vai pegar aquele que você menos gosta. Ou se só tiver aquele que você mais gosta, você não coloca açúcar nele. São questões reais e práticas dessas mortificações. Não só do paladar, do alimento que nós ingerimos, né, o excesso dele, mas aquilo que nós proferimos, as palavras que nós dizemos. Sempre pensar antes de dizer, a visão, aquilo que nós nos expomos. A questão do celular, tem que ter uma abstinência, tem que ter uma moderação, porque senão você vai deixar de viver a realidade e ficar vivendo um mundo virtual. A música, que tem acesso direto à nossa alma, é extremamente complicado. A gente tem que abster, porque a música, ela age de forma inconsciente na nossa alma, e a gente não tem noção da gravidade que é isso. O tato em si, não só as mãos, o tato, mas é o aconchego de uma cama que você não consegue sair, acordar e cumprir o seu horário cedo. E isso é o tato, então é a mortificação do tato. É quando o despertador tocar e você conseguir levantar, né? A gente chama de hora heróica. Então essas mortificações que nós somos chamadas de forma diária e pequenos atos no decorrer, tanto desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente consegue fazer vários atos de sacrifício e de mortificação. E vejamos, não é que a pessoa, ao se mortificar, ela é mais limitada. É ao contrário. A pessoa, ela, ao se mortificar, ao ter as suas paixões sob seu controle, ela é mais grande. Ela tem uma grandeza maior de alma, porque ela é mais livre, porque ela não é guiada pelas suas emoções. Porque a emoção e as paixões é igual a dor de barriga, daí passa, é uma coisa muito rápida. Então você vai ter sempre a sua vontade fortalecida e seu intelecto guiando. Temos claro que a mortificação, que esse sofrimento, não que a Igreja Católica seja masoquista e quer o nosso sofrimento a todo custo e a todo instante para essas pequenas mortificações diárias, não, pelo contrário. A Igreja Católica, ela nos traz esses conhecimentos porque o fim último de um ato virtuoso tem que ser reto, tem que ser uma boa intenção. Não adianta eu querer fazer um jejum para ter um corpo extremamente atlético, estar na academia, e o fim último do meu jejum ser postar foto seminua, porque o fim último vai ser a minha vaidade, ou isso vai provocar luxúria em demais homens. Enfim, isso é uma desordem. O fim último do meu ato, no caso ao jejum, a mortificação, que é esse padecer, que é esse sofrimento, é para aprendermos a amar. Nós não sabemos amar. Então todo ato de amor, ele demanda um sofrimento, ele demanda um sacrifício. Porque se não dói, não é amor. Então o fim último da temperança e dessa mortificação que nós somos chamados o tempo todo é para amarmos de forma correta, é para amarmos melhor. E consequentemente amaremos a Deus. Porque Deus, né, vejamos, o amor não é um sentimento romântico que a gente aprende nas novelas apaixonadas, não. O amor é uma pessoa que se fez carne e se entregou a vida por nós.